Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal para receber aqui escritoras, escritores mineiros ou que têm uma forte ligação com Minas para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua escrita, sobre a sua vida, curiosidades e muito mais. Hoje, no nosso estúdio, nós vamos conversar com a Ivana Vilela, que além de publicitária, jornalista, relações públicas, escritora, é minha ex-aluna. Isso eu já coloquei no currículo dela como apresentação. A Ivana está aqui hoje com a gente para falar de duas obras que ela escreveu. E Ivana, é muito bom receber você, porque apesar de morarmos na mesma cidade, a gente pouco se encontra, né? A gente conversa mais pelas redes sociais e pouco se encontra e a dinâmica das capitais mesmo. Então seja muito bem-vinda a esse reencontro nosso e a esse programa Contra a Capa que apresenta para as pessoas escritores e escritoras mineiros. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui e também de te reencontrar pessoalmente, né? Te acompanho no rádio, te acompanho nas redes sociais e também no programa. Ótimo. Obrigada. Então estamos aqui com a Ivana, que vai conversar com a gente já já, mas antes eu tenho que falar para você onde que você pode nos acompanhar. Se você está ouvindo a gente numa rádio, se você está assistindo na televisão ou no YouTube, tem outros meios também para poder nos acompanhar. No jornal Hoje em Dia, lá no portal, toda quinta-feira às 19 horas, um novo programa Contra a Capa vai ao ar. E também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas temos na rádio web do Jornal Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na rádio Cidade FM de Corinto e também na rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, olha, eu vou fazer uma breve apresentação da Ivana aqui para a gente poder começar a conversar sobre dois livros dela. Primeiro, A Menina que Dividiu o Coração, que é este livro aqui, que foi o que deu origem à série. E depois desse livro, que foi quando esse? Esse foi 2020. 2020. Isso. E aí veio este livro aqui, que é A Menina que Recebeu. Que ganhou. Que ganhou o coração. Que foi em 2021. Ah, então já foi logo. Foi na sequência. Você está pensando já num próximo? Eu já escrevi um terceiro. Ah, é? Mas então não fala, é sequência. Não é uma trilogia, não é uma né? trilogia. Ela vai falar sobre esses dois livros, mas você é da área de comunicação. Sim. A gente sempre acha que a pessoa da área de comunicação escreve muito bem, fala muito bem e tem obrigação de fazer isso. Mas às vezes é uma escrita mais técnica, né? De publicidade, de jornalismo. E aí você vem durante a pandemia, não é isso? Foi durante a pandemia que eu lancei. Ah, você já havia escrito ele antes. Eu, assim, nunca tive um sonho de escrever um livro e pensava e queria ter uma ideia e fazia cursos. Mas quando eu ganhei o meu filho, durante o puerpério, eu inventei uma história e contei essa história para o meu marido. E eu falei assim, podia tanto ter um livro que fale sobre isso. Não é um livro sobre maternidade, só deixando claro. Não muito no assunto, porque o assunto já é o spoiler, é o spoiler do livro. Nós vamos deixar assim mais ou menos no ar o que é. Isso. Mas aí eu tive essa ideia, contei para ele, falei que podia ter um livro que falasse sobre isso. Ele falou, por que você não escreve? Eu falei, mas eu nem sou escritora, eu escrevo belos cartões de aniversário, mas um livro inteiro... É outra coisa, outra coisa, eu não tenho capacidade para isso. E aí ele ficou me incentivando, escreve, até que um dia ele colocou a faca no pescoço. Ele falou assim, você quer escrever no computador ou num caderno? Porque se for num caderno, eu vou comprar esse caderno para você amanhã, para você começar, porque o que está te limitando a escrever? E aí eu falei, não, então tudo bem, eu vou escrever, mas no computador. E aí eu fiz um arco narrativo com o final do livro, que é o que me inspirou a iniciar. E aí eu falei, não, mas para as pessoas gostarem dessa personagem tem que acontecer isso e aquilo. E aí eu comecei a escrever, mas aí eu falo que eu comecei ali a gerar o livro. E foi uma gravidez em segredo, porque eu também não tinha coragem de contar para as pessoas que eu estava escrevendo um livro. Primeiro por duvidar da minha capacidade de escrever um livro, quem sou eu? Podia parecer uma aventura também, né? Assim, se não der certo, ele
ele vai ficar agradado, meu marido, né? Não, assim, não fiz para agradar ele. Ele foi um incentivador, porque ele sabia que essa ideia estava dentro de mim e o que me faltava era coragem para começar. Eu acho que é até a síndrome do impostor, né? Quem é você, eu pensando, quem sou eu para escrever um livro? E aí eu comecei a escrever esse livro em segredo e na pandemia eu acabei o livro. Eu tinha também medo de ter uma cobrança, de se eu quiser parar de escrever o livro e as pessoas ficarem me cobrando, ou se quando eu terminar o livro ficar péssimo e aí eu vou falar o quê? O que aconteceu? Eu perdi o arquivo, né? Esqueci de colocar na nuvem. Disquete. Mas, então eu deixei isso no segredo e quando eu acabei eu contei, né? Eu saí da maternidade com o bebê. E aí lancei, achei que só os meus amigos iriam ler, mas os meus amigos gostaram muito, começaram a presentear outras pessoas, os presenteados começaram a presentear outras pessoas, e aí foram 1.500 livros vendidos. Eu fiz uma segunda tiragem e comecei a ter pressão dos leitores. Aí as facas vieram de outros lados. Vieram de outros lados, mas aí eu já estava mais segura. É porque esse processo da escrita, muitas das vezes, eu entrevistei uma outra escritora, várias outras, e as pessoas falam muito sobre isso, né? Eu não me vejo escritora, e até mesmo para se assumir, para assinar como escritora, as pessoas falam assim, mas eu não sou escritor. A escrita está na vida da gente, né? De muitos de nós, e esse processo de se encarar, porque o escritor no passado era algo muito distante da gente, né? Sim. Eu lembro que tinha aqueles encontros com os escritores, e aí um escritor que fez um livro lá na escola, quando eu era criança, e era assim, era a sumidade chegando. E a gente nunca se coloca nesse papel de também ser alguém que tenha uma história ou criatividade para criar essa história e disponibilizar essa história para os outros. Quando você fez esse primeiro livro, tinha essa sua autopressão, né, essa sua autocobrança, e aí você teve um segundo, que é uma continuidade, que ainda é continuidade, né? É continuidade. Que ainda manter o ritmo daquele livro que deu certo, né? Não desagradar as pessoas que leram e estão esperando o segundo. Então, acho que talvez uma continuidade seja mais difícil ainda. Você acredita que eu não achei? Eu achei o primeiro mais difícil. Primeiro porque, como eu ainda não sabia, nem sei se sei hoje, mas assim, ainda não tinha pegado o jeito de escrever um livro, todas as vezes que eu ia começar um novo capítulo, eu relia tudo. E nesse reler tudo, eu mudava demais. Mexia tudo, Mexia demais. E aí, já no meio do livro, pro final, eu falei assim, gente, não dá para eu ficar relendo o livro. Eu já estava até enjoada do início do livro. E no segundo, eu já comecei assim, eu vou escrever tudo, depois eu volto lendo e volto melhorando, né? E também eu não tive que desenvolver os personagens, porque as pessoas já conheciam ele. Então, no primeiro livro, eu tinha que explicar muito sobre o personagem para a pessoa pegar a ideia de quem era aquela pessoa, quais eram as características daquela pessoa. Não digo características físicas, mas o que era, quais eram os sentimentos daquele personagem. No segundo livro, não. Então, no segundo livro, a coisa aconteceu mais. Eu senti mais prazer em escrever o segundo do que o primeiro. Talvez tenha sido realmente por essa pressão de será que eu vou dar certo? Será que vai dar certo? Porque... E eu escrevi o segundo também na cobrança das pessoas de querer saber mais sobre a história dos personagens. Então eu tive ali uma segurança. Então eles foram bem desenvolvidos, eles conquistaram um público. E aí eu me senti mais segura. E eu acho que a segurança faz a gente também. Com certeza. Né? Não, e até ter prazer na escrita mesmo. E o segundo eu escrevi em 9 meses. O primeiro em 3 anos e o segundo em 9 meses. E você acha que concluiu a história? Concluiu. Concluiu. Eu falo que os personagens não conversam comigo mais. Eles calaram a boca. Se a pessoa quiser comprar, independente, comprar o livro A Menina que Ganhou o Coração, ela não vai entender. Aqui, não. Então é necessário, realmente, é uma continuação. Sequência. A ideia do livro completo, ela já estava na minha cabeça dos dois, né? Desde quando eu comecei a escrever.
Mas eu pensei assim, gente, um primeiro livro de 500, quase 600 páginas, ninguém vai ter paciência, não. Então, deixa eu fazer o teste com o primeiro, encerrar. E para me colocar uma pressãozinha, eu coloquei o início do segundo no final do primeiro. E gente, aí, você já foi bem esperta, né? Eu falei, você deixou assim, já tá pressionando e já tá deixando. Eu já me pressionei e deixei a isca para as pessoas quererem ler o próximo. Só que eu não imaginei que eu fosse escrever em 9 meses, mas a pressão no meu Instagram de gente me mandando mensagem, por favor, lança, quando você vai lançar o segundo? E eu pensei assim, se eu demorar demais, às vezes essas pessoas se envolvem com outras obras e eu não vou conseguir vender. Esquecendo a história, né? Alguma coisa Por ser independente também, a distribuição é minha, né? Então é mais limitada, né? Então vamos falar sobre isso aí, depois a gente volta sobre a história aqui dos dois. Você é uma editora independente, você é um escritor independente, editor independente. Quem é que faz, quem fez esse livro para você? Então, por incrível que pareça, meu marido tem uma participação muito especial, né? Foi ele que diagramou também. Né? Mas então, ele é da área? Ele é arquiteto, um ótimo arquiteto. Mas ele, antes de fazer arquitetura, ele fazia design gráfico. E aí ele não concluiu, mas ele tem uma boa noção. E aí, quando eu terminei, eu até mandei o projeto para algumas editoras grandes, que não me responderam, e para editoras menores, que me responderam com um preço. Isso, né? Que são essas de autopublicação. Exatamente. Mas eu falei assim, não, eu acho que eu posso fazendo as coisas mais artesanais, para eu gestar o livro como um todo. Então, a esposa do meu primo fez a revisão para mim, o meu marido fez a diagramação, quem fez o desenho da capa, a ilustração da capa, eu fiz assim, a ideia do que eu queria e passei para um funcionário do meu marido, que é artista, que é o Matheus. E aí o Matheus desenhou para mim, o Gabriel diagramou. Então, assim, eu acho que é tão gostoso, no final das contas, ter participado de todo o processo. Eu fui para dentro da gráfica acompanhar o livro rodando. E aí eu senti o cheiro. Você buscou a gráfica que seria mais adequada, que teria mais qualidade e preço também? Isso. Eu acho que uma coisa que ajudou, por eu ser da área de comunicação, eu entendo também do processo gráfico, né? Não sou da produção gráfica, mas eu entendo de um processo. Então, eu tive facilidade na hora de fazer um orçamento, eu já tinha feito projetos de empresas que a gente precisava registrar o livro, então eu já sabia de como registrar o livro. Então, assim, eu já tinha uma noção, eu entendo que muitas pessoas, elas precisam mesmo da editora de autopublicação, porque elas não têm noção nenhuma. Quando eles acabam de escrever ali no Word e você fala sobre diagramação, eles não sabem nem o que é diagramar. Eu sou um desses que não sei diagramar, não sei fazer nada disso também não. Não sei diagramar, mas eu sei que precisa de uma diagramação. O Silan vai mostrar a capa dos 2 livros, mas eu queria chamar a atenção por algo que me chamou a atenção quando eu recebi, que era justamente o desenho que você fez, teve a ideia, né? Instruiu a ideia, orientou. Sim. E o Matheus... O Matheus desenhou, fez a ilustração. Pra você. Os livros ficaram lindos, a parte gráfica dele ficou maravilhosa. Sim. Né? As cores muito bem escolhidas também. Então, é um livro que chama atenção. Ele chegou para mim bem embalado também, então é um cuidado que eu não tenho. Que, assim, que parece que foi... parece não, na verdade foi... Mas a intenção é que parecia um presente. Né? Então, você recebe o livro já com uma camada de sentimento. Né? E isso é muito legal. E aí você vem com esses 2 livros que já concluem a ideia, a história, né? Que as pessoas estão doidinhas para poder saber o que é e que você... sobre o que esse livro não fala? Não fala sobre gravidez? Não tem gravidez, mas não é um livro de maternidade. É porque eu falei sobre o meu puerpério e que isso me fez criar uma história e aí, às vezes... Eu estou nessa fase e eu quero comprar esse livro por causa disso. Não é por isso. Eu estou no puerpério. Não vai ter sobre puerpério. Foi só o que me inspirou. Mas tem gravidez no livro. É um livro que ele inicia em Ouro Preto. Então, eu trago muito de Minas Gerais, da cultura do mineiro para dentro do livro. Ele se passa em Ouro Preto, então a personagem principal, a protagonista, ela vai estudar em Ouro Preto.
Então ela vive ali aquela cultura da República, de disputar vaga. Então que é uma coisa assim muito local. Agora, por que Ouro Preto? Você tem uma ligação com Ouro Preto? Porque você é de Patinga. Eu sou de Patinga. Ou foi uma criação mesmo? Então, eu ia iniciar o livro colocando a Lina, que é a protagonista, estudando em Belo Horizonte. Mas, por um acaso, nesse início, né, da escrita, eu tinha ido para Ouro Preto. E eu me lembrei da época em que eu era estudante, que eu ia para as festas em Ouro Preto. Eu falei, olha, eu acho essa cultura do estudante de Ouro Preto tão forte e muitas pessoas não conhecem. Inclusive, teve uma carga muito negativa em relação a Ouro Preto depois daquela festa do 12 antiga, em que uma pessoa morreu jogando um jogo. E que ficou, assim, uma impressão ruim. Mas eu sempre entendi essa cultura do estudante de Ouro Preto como um amadurecimento dos estudantes, porque todo mundo está em casa confortável e quando vai disputar uma vaga na República tem que ter um senso de coletividade muito forte. Então, eu falei assim, eu vou trazer isso para o meu livro, porque eu acho que dá um borogodó na vida de estudante diferente de quem está aqui pegando ônibus e indo normalmente para a universidade. Aí você começa lá em Ouro Preto, a história... E a segunda parte se passa em Belo Horizonte. Entendi. Então, a pessoa que lê o livro, ela vai passar por diversos ambientes que ela está acostumada aqui. Então, assim, Isso é tem gostoso, o Parque né? Municipal. E, assim, a gente, quando está lendo um romance, né, a gente vê... acontecem muitos romances em São Paulo, ou em Nova York, em Londres. Paris, mas aqui, muito pouco, né? Eu li um livro, de um autor também mineiro, e ele vai contando a história dele, é uma história de perda da mãe dele, Rafael Sete Câmara. E é um livro difícil para ele escrever, porque foi um livro real, ele vai contando as histórias reais, mas ele vai contando pedaços de Belo Horizonte. Eu estava na Rua Congonhas, eu estava na... Você consegue imaginar, né? Mas eu comecei a ter até curiosidade, porque quando ele foi contando a casa da minha avó era não sei aonde, e ele vai descrevendo a casa da avó dele, eu falei, a gente tem que passar perto daquele lugar para ver o que virou aquele lugar, porque ele conta da casa que destruiu a casa, fez um prédio. E me deu uma curiosidade e dá um senso de pertencimento também, porque está falando das coisas nossas, né? Eu já fui lá, eu tô conseguindo imaginar o lugar, que eu estive ali já, né? É um lugar presente. E dá essa proximidade, né, de falar sobre essas coisas. E aí você está caminhando, então, você está escrevendo ou escreveu? Concluí o terceiro livro. E aí, aquela menina que se via na escrita técnica, gostou da escrita? Eu descobri que eu gosto. Esse próximo livro, que não foi publicado ainda? Não, eu estou deixando ele decantar. Eu acabei de escrever, eu ainda não consegui iniciar a leitura dele, porque eu acho que ele precisa desse tempo. A gente vai aprendendo, né? Nesses dois, eu tive muita pressa. Eu senti que eu tinha pressa. Nesse terceiro, eu não estou sendo pressionada, apesar de muitas pessoas falarem que querem ler outras obras minhas, mas eu não estou me sentindo pressionada. Eu acho que ele tem que ter o tempo dele. Então, eu estou deixando ele ali decantando, daqui a pouco eu volto, e aí vou fazer uma edição. E estou ainda no caminho de continuar independente mesmo. Você gostou desse caminho, né? Eu gostei. Porque você vai participando de todo o processo também. Mas já tem uma desvantagem em relação à distribuição. Mas que eu acho que quem vende o livro é o autor. Né? Tem essa questão do autor independente, né? Que ele contrata aquela editora, e a editora dá a ele o livro e que ele mesmo tem que fazer a distribuição dele, né? A editora às vezes coloca num site de vendas, coloca no seu próprio site de vendas, porque as pessoas muitas vezes elas fazem contato, onde que eu compro o seu livro e tal. Mas essa distribuição de chegar em lugares que não são nossos, porque no Instagram pode ser alguém que já nos acompanhe, mas de chegar em São Paulo, no Rio, no Nordeste, é um trabalho difícil, né? Sim. Você ainda tem que participar das feiras, porque aí você divulga o livro. Então acaba que você fica numa dedicação de tempo muito grande nesse processo de apresentação do seu livro. Quando você está numa editora grande, a editora já faz isso. Me ajuda, né? Isso já ajuda bastante.
Mas tem o outro lado também, de você acompanhar o processo e outros lados que a gente conhece, que sabe que fica, né, às vezes melhor. Eu não partiria para a edição dos meus livros pela minha inexperiência, né? Você já tem aí um em família e que pode se tornar até uma editora no futuro. Quem sabe, né? As pessoas que não conhecem do processo vir me procurar. Eu já ajudei muitas pessoas, inclusive, que já entraram em contato comigo e eu expliquei todos os caminhos que eu segui. Mas às vezes as pessoas não têm essa rede, né? Tem que pagar. Então vai ser elas por elas para essas pessoas. Um quebra-cabeças que não se encaixa muitas vezes. Faz uma capa aqui, faz uma revisão ali. E a coisa pode se perder a editora mesmo. de autopublicação ajuda muito essas pessoas. Então, eu acho que esse é um bom caminho para essas situações. Claro que se uma grande editora fosse se tivesse o respaldo de uma grande editora, seria diferente. Mas como o meu caminho, por enquanto, seguiria com o de autopublicação, aí eu acredito que eu vou seguir 100% independente. Ou também você pode se tornar uma grande editora. Quem sabe? Né? Mas me fala uma coisinha, não sei se pode, mas eu vou perguntar. Qual o tema desse próximo? O do próximo... Spoiler também? Não, esse não. Esse, ele é um romance também. Eu descobri que eu sou a pessoa do romance. E só que ele tem um pouco de suspense. Então, é uma bailarina que já inicia o livro falando que ela foi inocentada pelo desaparecimento do namorado. E aí... ele é um capítulo, a visão dela de tudo que aconteceu, e o outro capítulo, a visão da irmã dele, que acredita que quem matou foi ela. E aí vai assim até o final. Legal. Que aí tem Onde que você se inspira? A história me encontra. A história me encontra. Gente, me dá o seu endereço. De repente eu tô lá. Mas eu não fico buscando uma história. De repente me vem uma ideia... aconteceu assim, né? Não sei como vai ser. Eu, por exemplo, não tenho ideia mais nenhuma de como escrever um quarto livro. Na verdade, eu vou escrever um quarto livro infantil porque o meu filho me pediu. Nossa, eu ia te perguntar isso. Não sabia te perguntar, porque tem uma cobrança, às vezes, das pessoas também para que a gente faça um livro infantil. Com os temas que, talvez... Eu trabalho com muito tema social. E as pessoas me cobram, faz um livro sobre isso, para as crianças já irem aprendendo sobre alguns temas nesse sentido. E eu não tenho filhos, então eu tenho uma dificuldade muito grande de me conectar com o público infantil. Você tem. Quantos anos seu filho tem? 8. 8. E aí você tem essa que é uma linguagem diferente. Sim. Né? Que é todo um processo diferente. Mas aí você já está pensando nesse? Nesse eu já tenho a ideia dele também, inteira. Então já, do quarto. Só que as ideias acabaram, mas já está no quarto, né? O quarto é porque ele me pediu, ele falou, mamãe, eu quero ler, ele gosta de ler. E aí ele falou, mamãe, eu quero um livro seu para eu ler. Eu não posso ler esse? Eu falo, não, esse você não pode ler. E aí eu tive uma ideia para escrever para ele, para contar, para trabalhar os sentimentos dele. Só que aí eu acredito que um livro infantil eu vou precisar buscar um ilustrador, então vai ser uma experiência nova, né? Mas esse quarto livro já está... Não, e é legal, porque você vai pegar coisas que uma mãe está vivendo com uma criança, né? E que pode trazer essas ideias para comunicar com várias crianças. Né? E é um, vou dizer mercado aqui, né? Mas é um mercado novo, né? Para você, mas que eu acho que tem um espaço muito grande, né? De conversa com o mercado infantil e que a gente precisa, inclusive. Né? E fora isso, o que mais te inspira? Então, as histórias chegam para você. Sim. Mas, para você criar a história de uma bailarina, você faz pesquisas para isso? Fiz. Porque, assim, Ouro Preto, não é só... eu tive em Ouro Preto numa viagem e eu vou escrever sobre Ouro Preto. Não é fácil desse jeito, né? Por mais que você use inteligência... Por mais que as pessoas possam e tenham as mãos inteligência artificial... Você tem que ter o pé lá, né? Uma vivência lá, uma experiência lá. Como é que é escrever sobre... Você é bailarina? Não. Nunca nem fiz balé. Como é que é escrever sobre algo que você não é?
Então, aí por meio de pesquisas, né? Eu conversei com uma bailarina profissional e essa bailarina foi me falando como era uma rotina, até para eu, porque assim, o foco não é o balé, mas é quem ela é. Isso, então, mas como isso é faz a uma rotina? diferença, né? Como é uma rotina de uma bailarina? O que ela faz de manhã? O que ela faz à tarde? Geralmente ela tem outro emprego, ela é muito certinha, ela é fora da caixa, e aí eu fui conversando com ela me explicou sobre até as oportunidades que para quem o balé abre oportunidade. E aí, com isso, eu consegui construir a minha personagem. Então, assim, quem compõe um grupo de balé, né? Quem são as pessoas que treinam os bailarinos? Então, ela foi me passando, eu anotei e aí fui colocando isso na história. A mesma coisa com Ouro Preto. Conversei com universitários que estudaram lá, como o livro se passa em 2020, hoje mudou muita coisa, né? Então, eu conversei com estudantes daquele período. Né, como que era ali, como que eles faziam para ir para a universidade, se iam a pé, se tinha ponto de carona, como que era, até para ser real, né? Senão você não está falando de 2020 para hoje, teve uma mudança? 2002, o livro se passa em 2000, desculpa. Não. Foi, meu Deus, mudou tanto assim de 2020 para cá. Desculpa, eu errei. De 2000 para 2020 mudou. Sim, o livro ele se passa em 2000. Entendi. Aí você teve que conversar com algumas pessoas que foram dessa época. Que foram dessa época para eu entender como que era a República. Mas assim, sem entrar demais, até porque eu estava escrevendo no segredo, né? Que você não pode revelar para que você está... Mas como é que era isso? E eu ia pesquisando, sabe? E aí me fala sobre essa questão da autoconfiança. Depois que você escreveu, né, e que viu que foi uma história gostosa, que as pessoas comungaram com ela, que as pessoas gostaram dela. Como está hoje o processo de escrita para você? Tá muito mais tranquilo, porque depois também eu conheci outros escritores. E eu conheci vários escritores mineiros, várias escritoras, até com o encontro que eu comentei, né? Como é que o encontro das escribas? Das escribas. Então, isso me fez assim, eu não estou tão distante de um escritor, porque eu achava assim, quem sou eu para me colocar nesse lugar? Então, agora eu vi que tem várias pessoas ali ao meu lado. Então, isso me deu confiança. E eu acho que a gente tem muito medo do julgamento, independente da escrita, né? O tempo inteiro a gente tem medo, pelo menos eu, do julgamento das pessoas em relação ao que eu faço, ao que eu falo. E aí eu comecei a ver que as pessoas elas estão muito mais ligadas no julgamento delas e não comigo, sabe? Então, mas tem duas coisas, parece uma dicotomia aí, né? A gente fica tão ligado com o nosso que a pessoa não está se preocupando tanto comigo. Assim, eu não tenho essa importância toda. Mas porque tem essa questão mesmo, né? Eu vou me expor demais, porque é uma escrita, é um trabalho, né? Quando os meus livros eu escrevo muito para poder registrar aquilo que eu vivencio no voluntariado e é muito para poder distribuir aquilo que eu vivo para os amigos. Aí de repente foi para a Amazon. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, agora as pessoas que nem me conhecem vão ler. Porque aí não tem uma trajetória do escritor, sabe? Você perdeu o controle. Me conhece. Agora não, agora perde. E aí, como é que vai ser? E aí, como é que vai ser a avaliação? A gente tem disso. E tem o outro lado, né? Que, olha, o mundo não está girando em torno do seu umbigo também. Você não é tão importante. Tem outras coisas aí acontecendo também. Então, acho que é legal ter essa dimensão dos dois lados para chegar no equilíbrio. Né? E tirar um pouco dos nossos receios e até mesmo desses medos que a gente tem, talvez até da timidez do mineiro, né? De se expor, de escrever, de mostrar a sua arte. Às vezes a gente vai se escondendo um pouquinho, né? E escrever é se mostrar, né? Aí não é uma história sobre mim. Nem precisa ser, mas você está se expondo. Às vezes assim, é isso que você pensa, é assim que você faz, né? Às vezes a pessoa pode associar uma história que você criou ao que você pode ser. Ao meu comportamento. E são personagens que são criados. Ainda bem que existem os personagens para a gente conhecer mentes diferentes, cabeças diferentes, por aí vai. Olha, a gente tem que encerrar. E a gente não sabe por quê, mas o tempo aqui passa muito rápido. Parece que passa mais rápido. Se lá fora está passando rápido, aqui está mais acelerado. Ivana, para poder achar, para poder comprar os seus livros, estes dois que já chegaram, o próximo que chegará, o infantil que virá, como que as pessoas podem fazer? Então, as pessoas podem comprar pelo site da Amazon. Tem também e-book,
né? Para quem tem Kindle, ele está disponível. E tem também no meu Instagram. Então, as pessoas podem me procurar, @IvanaVilela, e me mandar uma mensagem que eu encaminho o livro com muito amor. Excelente. Com muitos corações. Não, e os corações são lindos, viu, gente? Então vocês podem ficar assim, vão receber um livro que tatilmente, né, é uma delícia de pegar. Olha, agradeço a cada um e a cada um de vocês que nos acompanha aqui no Contracapa e ficamos por aqui nesse episódio. Até o próximo.